Boa tarde. Vocês me escutam? Boa tarde a todas e todos. Meu nome é Andréia Galvão, eu sou professora do Departamento de Ciência Política aqui da Unicamp. Participo da organização desse curso livre, o golpe de 2016 e o futuro da democracia no Brasil. Sejam todos e todas bem-vindos ao Instituto de Filosofia e Ciências Humanas da Unicamp. Hoje nós vamos ter a terceira aula do curso. A sala está cheia, né, novamente. A gente tem retransmissão no andar de cima, na sala 5 e na sala 9. Eu queria pedir para os nossos alunos do IFISH, que estão acostumados a frequentar esse espaço e a ver os professores que aqui estão, que se pudessem ceder o lugar para os convidados que vêm de fora, para as pessoas que vêm de fora, né, para que possam acompanhar a aula aqui de dentro. E para os alunos do IFISH que puderem acompanhar a aula da sala 5 ou da sala 6, né, agradeceria a gentileza e a hospitalidade aqui para com o público externo à universidade e ao IFISH, tá? Porque a gente tem uma questão de espaço, então seria bom que a gente pudesse fazer essa gentileza e essa circulação, né, de pessoas nesse espaço. Nós vamos começar a aula com o professor João Quartim de Moraes, professor titular do Departamento de Filosofia aqui da Unicamp. A aula do professor João Quartim se chama Qual o legado do golpe militar de 64 para a sociedade brasileira? O que nós pedimos a ele, né, para desenvolver é uma comparação entre 64 e 2016, né, pensar um pouco de que forma 64 repercute ainda na sociedade brasileira hoje. Nós vamos proceder da mesma forma que nas duas aulas anteriores. Então, esta aula está sendo retransmitida pela internet. O professor Quartim fará uma exposição em torno de 1 hora, para que a gente tenha 1 hora de discussão a partir da fala dele. Então, 30 minutos de questões e 30 minutos de resposta. Pedimos a todos que queiram fazer uso da palavra que coloquem questões objetivas para que mais gente possa falar, tá? Então, a gente pede para que as pessoas controlem o seu tempo em 3 minutos no máximo, para que todos aqueles que desejam se manifestar possam fazê-lo. E também pedimos que as manifestações sejam feitas no microfone, porque a aula ela está sendo gravada e retransmitida, tá bom? Então, diante disso e sem mais delongas, eu vou dar a palavra aqui ao professor João Quartim, agradecendo por participar desta iniciativa. Se você quiser, eu posso controlar o seu tempo, ou não é necessário. Boa tarde, geral, amplo e restrito. Outro pequeno aviso, eu coloquei embaixo aqui, modestamente, os elementos daquela bibliografia básica que eu recomendei. Aliás, eu completei um pouquinho. São revistas que estamos vendendo a um preço que não desencoraja quem tem finanças muito limitadas, de tal maneira que se alguém realmente quiser muito, e tiver muito duro, eu perguntarei, quanto você pode dar por isso? Mais de R$2 eu aceito. Não, mas na verdade eu direi, para quem se interessar, fala comigo na saída. O importante é circular também o material escrito. Não ficar só na coisa do Facebook, do não sei do quê, do virtual, do hipotético. Material firme, livro é coisa física. Você pega, guarda. Quartim, desculpa, deixa eu te interromper um minutinho. Então, já que você entrou na questão da bibliografia, e dá um recado aqui também ao público presente e aqueles que estão participando através da transmissão online. A bibliografia, quer dizer, cada aula tem uma bibliografia indicada. Essa bibliografia ela estará disponível em PDF para consulta, né? Tem vários textos que vocês podem encontrar na internet, mas nós vamos deixar também na página do IFISH todos os textos indicados pelos professores para que vocês possam ler e consultar.
Uma outra questão também que diz respeito à organização é que nós temos uma lista de presença que está circulando aqui no auditório e também nas salas. Então, quem quiser um certificado de participação, não são todos os que desejam um certificado, mas quem quiser um certificado de participação, por favor, assine a lista. Muito bem. Eu darei ênfase ao golpe de 64, suas consequências e desdobramentos, também por um cálculo hipotético, porque não tivemos sequer tempo, não houve nenhuma reunião dos expositores, palestrantes, professores para discutir quem faz o quê. Houve uma distribuição de temas sugeridos por cada qual. Não, propostos. Eu aceitei o tema que me foi proposto pelo eminente professor Armando Boito Júnior. Mas eu imaginei que a maioria tenderá a concentrar-se no golpe parlamentar de 2016 e suas consequências. Então, até por ter sido um testemunho ocular no início da minha juventude, já tão distante, do golpe de 64, até porque isto é quase conferindo essas minhas considerações, também o caráter de um depoimento, de um testemunho oral, da história oral, eu optei assim, supondo que mais adiante a ênfase será compreensivelmente deslocada para o nosso tempo, o nosso momento. Eu estou recorrendo a esse apoio que facilita não a compreensão, mas que facilita acompanhar a exposição e até constitui um fator de autodisciplina para quem está expondo. Mas, evidentemente, eu tenho argumentos que eu vou expor de viva voz e que não serão meramente ler isso. Até porque eu presumo que nós todos, eu, a André e vocês, temos um Mobral bem feito, não é, André? Sabemos ler e escrever. Então, de modo que isso é apenas um apoio, eu insisto. Acho que todos já tiveram tempo de ler, é apenas uma introdução, isso. Mas dessa introdução, eu já tinha a ideia de fazer sempre um contraponto com o de hoje. Né? O tempo histórico que nos separa do exitoso para a direita e para a reação golpe parlamentar de 2016 é pequeno, são 2 anos. E não os 54, né? 54? 60, que nos separam do golpe de 64. Então, evidentemente que em relação ao de 64 há um grande recuo histórico. Mas aqui nós, já na segunda frase, temos uma diferença importante. O golpe veio para enterrar as reformas de base. O movimento de cultura popular, a política externa independente, etc. A primeira determinação, a primeira qualificação histórica é reformas de base. Eram reformas muito mais ambiciosas e avançadas, social e economicamente, do que qualquer uma que foi proposta no governo Lula e Dilma. Era uma reforma agrária profunda, principalmente em um amplo programa de fortalecimento do setor público da economia. Combinado, aí sim, mais durante o Lula do que a Dilma, que na minha avaliação nitidamente recuou em relação a isso, a uma política externa independente, que o Lula ensaiou e em boa medida desenvolveu. A partir da Dilma, sobretudo, desde o início, desde 2011, e mais ainda no início do segundo mandato, já houve um recuo. Digo recuo em questões candentes, internacionais, explosivas, em relação ao Irã, em relação à Palestina, houve um recuo. Ela passou a aceitar a voz do dono na ONU. O mainstream, como dizem, para falar a língua dos donos, né? Mainstream. Acho que é muito nítido em relação à Síria também.
Porque em relação à Síria, uma das grandes imposturas de nosso tempo é chamar esses terroristas financiados pelos feudais petroleiros da Arábia Saudita e do Kuwait de libertadores. O que existe na China, na Síria, na China é muita coisa também, mas enfim, o que existe na Síria é, desde 2011, uma odiosa tentativa, um odioso esforço terrorista de Estado de destroçar o governo sírio de Al-Assad, que terá muitos defeitos, com certeza. Mas ele não está sendo atacado pelos defeitos que tem, mas pelo fato de manter uma política externa independente, por apoiar firmemente a causa do martirizado povo palestino contra o fascio-sionismo israelense e o movimento Hezbollah, glorioso movimento que expulsou os invasores israelenses do Líbano em 2006. Então é por isso. Mas fechando este primeiro parêntese, Lula teve uma posição positiva, não aceitou essa carga de hipocrisia dos tais bombardeios humanitários ocidentais, que já destroçaram vários países por razões certamente humanitárias, quer dizer, para destruir homens. Mas, quanto a esse contexto, a diferença é também em relação ao segundo ponto, o movimento de cultura popular. Ele foi muito mais forte em 64. Vocês sabem que as mais notáveis expressões culturais daquele tempo, alguns são vivos ainda, né? São nomes que dispensam apresentação, né? Chico Buarque, Caetano Veloso, todos vêm daquela época. Mas não era só. O Partido Comunista, o já extinto Partido Comunista Brasileiro, Partidão, teve uma audaz e exitosa política cultural. Tanto que alguns intelectuais, historiadores da cultura, dizem que havia uma hegemonia ou supremacia cultural da esquerda naquele momento. E digo, anunciava-se de fato um novo Brasil, socialmente avançado e firmemente disposto a capturar as chaves do futuro. Olha, que houve? Paralisou aqui? Que hubo? Que passa-te? É curioso, né, André? Tem que vir para cá. Por quê? Ah, desculpa, está tudo bem, é isso. Eu estava indo para o lado errado e voltando para o zero. Isso aí também está pouco legível, né? Infelizmente. Dá para ler? Mais ou menos? Não, tá bom. Não, porque eu aprendi, eu já dei um fórum uma vez, até há meses atrás, fui lá no Maranhão falar da Revolução de Outubro, e ali me distraí, fazia já uns 2 anos que eu não usava esse tal do PowerPoint, eu botei 12, ninguém entendia nada, quer dizer, foi uma catástrofe. Eu tive que inventar uma catástrofe, porque eu preparei o negócio, construí muito em cima do PowerPoint, chegar lá ninguém lia nada, não tem lá. Mas agora é tudo 20, tamanho, espero que... A primeira lição do golpe de 64 é também uma lição para o golpe de 2016. Em situações de crise política aguda, quando o controle exercido sobre a tal da opinião pública pelos grandes meios privados de comunicação social, eu nunca escrevo mídia, porque mídia é uma palavra que pelo menos os ingleses escrevem respeitando o latim, medium, né, ou media. Agora, dizer mídia em português, infelizmente, é uma batalha perdida, que todo mundo fala mídia. Dizer mídia em português é falar latim errado, com sotaque de texano. Então, desculpe, eu prefiro escrever meios de produção. Os espanhóis, os hispanohablantes, dizem los medios, porque a palavra é latina, medium. É óbvio, né, que mídia vem de médium, de meio. Desculpe aí, não é pedantismo, é patriotismo linguístico. Não falar com o sotaque do império. Então, quando o controle não logra garantir a funcionalidade do sufrágio universal, a burguesia, para manter seus privilégios econômicos, portanto suas posições de classe, redescobre sua afinidade com o fascismo. Isso que não é uma construção, isso é profundo e longo. Consultando textos de Mussolini, Mussolini dizia, eu defendo a livre empresa, a liberdade de empresa, contra o caos, a confusão.
Em 1928, aliás, esse tal de Winston Churchill, aquele inglês, aquele imperialista, colonialista inglês, muito com o V da Vitória e o charutão, eu não tenho nada contra charuto, eu até gosto, mas tenho muito contra o Churchill. Ele pronunciou um discurso em Veneza, acho que foi no qual, em síntese, ele dizia o seguinte: se eu fosse italiano, eu votaria e apoiaria Mussolini. É esse o grande herói dos liberais. Mas eles têm razão do ponto de vista deles. Porque fascismo ou liberalismo são formas de governo. O liberalismo mais amena, com mais abertura, respira-se de um modo mais amplo, o horizonte é mais descontraído, ou menos contraído, para ser mais exato. Mas são substancialmente formas do poder. O fascismo é um poder mais de exceção, mas o que é importante é a passagem muito rápida dos liberais ao campo do fascismo em situações de crise maior. Então, para manter a liberdade essencial, que é a propriedade privada dos meios sociais de produção, revoga o conteúdo ético-político do liberalismo. O tal do Estado de Direito, liberdades e garantias individuais, etc. Trocando por Estado de sítio, exceção, intervenção no Rio de Janeiro, etc. Cuja eficiência é muito grande, né? Isso que é patético, né? Quero ver o Exército agora dizer que não tem nada a ver com o assassinato da Marielle. Né? Problema deles. Né? O nosso problema é destruir, por meio do assassinato seletivo, uma figura daquela estatura. Falei assassinato seletivo, que é uma técnica fascista também muito comum. Né? Você vai nos principais, não precisa fazer matança. Vai naquele, esse, aquele, essa, aquela, esse, aquele, outro e tal. E o que nós testemunhamos, fazendo um parênteses, é compreensível que eu faça, fazendo um parênteses, o que houve no Rio, fundamentalmente, foi um assassinato seletivo. E é isso. A dominação de classe, a dominação burguesa de classe, a dominação de classe sobre a base das relações capitalistas de produção, ela pode aceitar reformas progressistas, pode, conforme a relação de forças, como aceitou em todo o welfare state na Europa. Durante 3 décadas, grosso modo de 45 no imediato pós-guerra, até meados dos anos 70. Mas também aceita hediondos retrocessos. Vamos ver se eu acerto agora. Sobre o caráter militar do golpe e do regime de 64. Eu estou aqui também um pouco fazendo eco, sem longas citações, de discussões meio recorrentes, umas mais recentes, outras antes, e um pouco tomando posição. Né? Então, ao dizer que não há nada de novo em relação a alguns historiadores, alguns teóricos políticos, que lançaram a fórmula ditadura civil-militar, como se isso fosse uma grande descoberta. Eu lembro que, desde o pós-golpe, o marxista Nelson Werneck Sodré enfatizava fortemente. O golpe foi político, embora operado por forças militares. Os militares foram o cão de guarda, a ponta de lança de um movimento de retrocesso, de um movimento golpista que interessava a ordem estabelecida. Mas eu faço um pequeno comentário. A expressão ditadura militar, que eu continuo usando, ela tem 2 características importantes. Ela é histórica, isto é, os que lutavam contra a ditadura se diziam contra a ditadura militar, ou diziam a ditadura simplesmente, ou a ditadura militar. É possível que alguns achassem, mas os menos informados e lúcidos, que a ditadura era questão só dos militares, eram os militares que estavam fazendo uma ditadura. Sem saber, por exemplo,
que a categoria profissional mais atingida pelo golpe de 64 foram os militares. O expurgo nas Forças Armadas, onde havia muitos elementos progressistas, elementos esses que, por exemplo, na Venezuela, se juntaram com o Chávez, só que lá foram maioria e eliminaram os outros. Mas, somando aquelas cassações de direitos, né, dos primeiros atos institucionais, foram alguns milhares. Então, pode parecer um paradoxo, mas é bom lembrar. A esquerda, na suboficialidade, mas também na oficialidade, a esquerda anti-imperialista e a esquerda industrializante, que tinha lutado para construir a Petrobras, por exemplo, era muito forte no Exército. Então, o que houve em 64 foi um imenso expurgo, que explica que hoje e os expurgos são eficientes. 50 anos depois, a esquerda ainda são figuras isoladas e quietas no Exército, porque a dominante é a direita. Até hoje são filhos ou netos daqueles que fizeram expurgo e beneficiam-se desse clima de pensamento único, reacionário no Exército. Não é absoluto, nada é absoluto, mas é o dominante. A primeira, então, eu disse característica é porque é histórico. Designava-se por ditadura militar. Embora a expressão pudesse levar alguns menos preparados, menos informados ou menos lúcidos a achar que a ditadura militar é o seguinte: um dia os caras saíram do quartel e ficaram lá no poder. É isso, né? Claro que isso é um simplismo, mas, em geral, quando você falava de ditadura militar, era para dizer o núcleo do poder de Estado, o centro das decisões, o controle do executivo, ou melhor, o loteamento do executivo entre generais de 4 estrelas era militar. Isto é, houve algo de específico, sim, na ditadura militar. É que o núcleo do poder era exercido por militares cooptando elementos da alta burguesia, das finanças, da indústria, do latifúndio, etc. Cooptando. Curiosamente, havia uma cooptação, é uma via de mão dupla. Historicamente, em termos de classe, os militares tinham sido cooptados pela classe dominante para assumir o regime de exceção. Conjunturalmente, os militares, para formar governos, cooptavam elementos da burguesia para completar o seu quadro de governo. Era isso. Outro comentário do Sodré, eu digo isso do Sodré porque o Nelson Fernandes Sodré, juntamente com Jacob Gorender, há quase exatos 20 anos, não, 24, como o tempo despenca, né? Quando alguém atravessa a muralha dos anos e chega até onde eu cheguei, é impressionante, como 4 anos não é nada. Parece aquele bolero, né? La vida é nada. 4 anos não são nada. É impressionante. Então, há 24 anos atrás, aqui nessa sala, pelo menos, entre outros, Werneck e Sodré discutiram 30 anos do golpe. Foi uma discussão extremamente interessante. Por isso até eu me permiti citar um pouco mais o Sodré em relação a outros. E aí vem a segunda consideração dele, que eu não preciso ler, né, apenas salientar o que me parece o mais interessante. Goulart dispunha de elementos militares suficientes para a resistência. Se tal resistência teria sido suficiente, é outro problema. E aí diz o Sodré, que eu não estou inteiramente de acordo com ele. A prévia derrota das forças populares que apoiavam o governo é que facilitou o golpe. É um pouco mais complexo, porque é uma coisa que sempre me trabalhou esses últimos 54 anos, que eu garanto, os mais jovens não vão acreditar em mim, passam muito depressa. Era o seguinte: havia na aeronáutica, eram as 2 armas onde havia um núcleo de esquerda muito forte. No Exército, os 2 ligados ao Partido Comunista, inclusive na cúpula. Né? Havia um brigadeiro, que era comunista, que comandava uma esquadrilha no Rio de Janeiro. Quando o fascista Mourão Filho saiu com suas tropas de Minas, vocês conhecem a mecânica do golpe, ele saiu de Minas, a pessoa.
e pegou a estrada, militarmente falando, uma esquadrilha que primeiro desse um voo rasante e mandasse uma advertência. Se os tanques do Mourão, se os tanques do fascismo continuassem, na segunda metralhavam, jogavam uns par de bomba, como diz o caboclo aqui, uns par de bomba em cima deles, é muito provável que o curso da história tivesse sido diferente. Diferente, quem sabe até mais trágico, porque naquele momento o Colosso do Norte, aqueles nossos grandes amigos e protetores do Norte, já tinham destacado uma mini frota de combate, inclusive com um porta-aviões muito grande, e já estavam caminhando para cá, de modo que é possível que, se bombardeasse e o Mourão, que era mais de goela, saísse correndo, mas havia outros. Eu não vou achar que meu inimigo é covarde. Já é um mau começo, né? Ele tem medo, que nós todos temos medo. Agora, ele não é covarde. Então, é possível que estourasse em outros lugares, que eles já tinham avançado muito. Então, teria sido possível uma espécie, alguma coisa como uma guerra civil, mais a espanhola do que a maneira chilena em 73. Porque no Chile, em 73, houve resistência armada, mas de grupos operários isolados, cercados e massacrados. Diferentemente da Espanha, em 36, onde o movimento operário, apoiado por força de esquerda da corporação militar, conseguiu esmagar o levante em Barcelona, em Madrid e nas Astúrias, e aí houve uma guerra civil. Guerra civil que só foi perdida pela causa da República e da esquerda, porque a Alemanha nazista e a Itália de Mussolini ajudaram maciçamente com a cumplicidade dos ingleses e dos franceses, que fecharam a fronteira. Só a União Soviética, enquanto pôde, ajudou. Enquanto pôde, porque também estava tomando bomba no Mediterrâneo, lá do Mussolini. Então, é um quadro complexo. Essa dá para ler? Essa está mais pequenininha, né? Dá para ler isso aí? Não? Tá duro, né? Não, isso aí é alguma coisa que é latino-americana, não é nem brasileira, né? Por que não há golpe de Estado nos Estados Unidos? Porque lá não há embaixada dos Estados Unidos. E aí, então, Carlos Lacerda, Magalhães, todos recebiam contatos e ordens, instruções e negociavam na embaixada dos Estados Unidos. Foi aprovado, eles admitiram. E aí vem embaixo, né, nas últimas, na segunda metade do texto, essa tal operação Brother Sam. Né? O tio Sam resolveu ajudar aqui a direita brasileira, como sempre, e destocou essa frota. E aí está, o rápido sucesso do golpe, a ausência de resistência militar ao golpe, tornou-se necessário o prosseguimento da operação. Sim, mais 2 ou 3 comentários rápidos sobre a ausência de militância, sobre a ausência de resistência. Era o Brigadeiro Moreira Lima, esse também era um dos comunistas da aeronáutica, da FAB. E ele contou, eu vi ele contar. Eles já tinham sido cercados, quer dizer, a oficialidade média e baixa estava ganha fazendo junção com os paneleiros, com os coxinhas da época, né? O pessoal do Pato da época já tinham sabotado os tanques, já tinham previsto essa possibilidade. Isto é, os oficiais democratas ou comunistas que se tentaram dirigir para os aviões de bombardeio e de caça para decolar e jogar uns par de bomba no Mourão, já encontraram os aviões sabotados. Talvez isso, o Sodré diz, então, realmente a derrota já foi política. Isto é, porque havia muita gente no campo da burguesia disposta a partir para a solução de força. Esse ponto apenas corrobora o que eu já disse no primeiro parágrafo, que é aquela fórmula, né? Queriam salvar contra os comunistas, agora, imagina os petistas, a petralha, como eles dizem, que afinal é tão... O que é injusto, porque comunista, tudo bem, né? Os comunistas consideram que
Não foi Deus que criou o homem. Foi o homem que inventou Deus. E inventou Deus para compensar na imaginação o sofrimento real, né? Mas os petistas não, são muito católicos. Tem uma injustiça querer salvar Deus contra os petistas. O Lula é muito católico, né? Tem uma injustiça. Mas aí a direita está sempre salvando Deus, a pátria, a propriedade e a família. Nem mais nem menos. Salvaram mais uma vez, então, no dia 16 de abril de 2016. Começaram a salvar, né? Porque o processo é longo. Aliás, nunca é tarde para enunciar aí para emitir um pequeno comentário sobre isso. Acredito que virão outros professores que participarão desse curso, dirão: o golpe de 64 foi semanticamente fiel à sua designação. Foi um golpe. Golpe é assim, né? É algo que você desfecha. É um movimento rápido, em geral. O de 2016 tem sido um golpe larvado. Os ingleses têm um termo para isso, protracted, né? Devagar, em pedaços. Isso, aquilo. Essa é uma característica que nós sabemos e que é importante. E por quê? Porque não houve um assalto direto na rua ao poder. Não havia tanque na rua. Então é um processo mais complexo e que levou a uma situação política em que podemos caracterizar sem nenhum exagero o regime que está aí, a situação institucional, como um regime de exceção, mas não é uma ditadura, na minha avaliação, no mesmo sentido em que 64 foi uma ditadura. 64 era uma ditadura, agora, não que ela também não tenha tido desdobramentos. Ela imaginou que ia ser só o golpe de 64. Meados de 65, em final de 65, em função da primeira eleição que houve e que a oposição ganhou, veio o ato institucional número 2. Retrospectivamente, dando o número 1 para o primeiro, que foi aquele proclamado logo em seguida ao golpe. Mas, é importante isso, no preâmbulo do ato institucional número 1, que é de 9 de abril de 64, uma semana depois do triunfo dos golpistas, consta o seguinte texto, que é um texto de teoria política interessante, eu vou ler devagar que não está aí. A revolução vitoriosa se investe no exercício do poder constituinte. Uma doutrina notável, né? Pior que essa só do Joaquim Barbosa, lá como é que é o negócio do fato, né? Do fato. Pior não, essa é mais sincera. É mais rude, eu diria. Essa aqui é mais rude e mais sincera. Os tanques na rua se investem do poder constituinte. Este se manifesta, agora vem a teoria, um momento teórico. O poder constituinte, se manifesta pela eleição popular ou pela revolução. Duas possibilidades. Esta é a forma mais expressiva e mais radical do poder constituinte. Eu acho que mereceria até... É interessantíssimo isso. Eles assumem que foi uma revolução. Eles chamam de revolução, que foi um golpe, claro. Agora o Temer não vai dizer que fez uma revolução, aí não é possível. Né? Você veja como há uma lógica no debate ideológico e mesmo uma lógica que delimita o campo da mentira possível, da impostura ideológica possível. E aí vem a terceira frase, que também estou citando sempre. Assim, depois de dizer que a revolução é a forma mais expressiva e mais radical do poder constituinte, vem. Assim, a revolução vitoriosa, como o poder constituinte, se legitima por si mesma. É um maravilhoso poder dos tanques, do canhão. Maravilhoso poder. De fato, eu acho que isso aqui é um texto injustiçado, né? Porque ninguém fala.
é notável como expressão de um fascismo de tipo novo, de um fascismo burocrático militar, da máquina militar. Grande documento político. Eu, se amanhã fizesse uma antologia, eu colocaria isso com destaque. Em outubro, então, de 65... e o ato 1 não se chamava ato 1, chamava-se ato institucional, porque eles acharam que ia ser um só. Aí, então, aliás, num intervalo de tempo menor do que aquele que nos separa hoje do golpe parlamentar, daquela jornada degradante da Câmara Federal em abril de 2016, um intervalo de tempo menor, que nós estamos, foram 2 anos, lá foi de abril de 64 e já em outubro de 65, novo ato, mais cassações, e agora mudou. Estenderam o mandato do tal Castelo Branco, que era o general, depois o marechal, tinha o marechal de turno. Curiosamente, vale dizer, havia um controle rigoroso do presidente da ditadura, vamos chamar assim, acho que é bem descritivo, do presidente da ditadura. Castelo Branco, depois Costa e Silva, depois Médici, que foi o grande patriarca da tortura, da carta branca para a tortura, etc. Mas havia um estrito controle. Quer dizer, na verdade, se nós quisermos aprofundar qual era a mecânica do poder durante a ditadura militar, o centro do poder era a culpa das Forças Armadas. Não era hoje aquele, porque o general respondia perante a culpa das Forças Armadas. Foi um regime sui generis, que para quem é interessado em tipologia política, merece observações interessantes a fazer. E com isso eles evitaram a personalização. Foram mais inteligentes do que no Chile, com o Pinochet. E... Bom, não vou fazer análise, não sucumbirei à tentação de análise comparativa. Então, as famigeradas marchas da família com Deus pela liberdade, tendo à frente em São Paulo Ademar, rouba mais faz. Enquadradas por criptofascistas de choque e abençoadas pelo fundamentalista de sacristia. Tudo isso deu muita base, tinha muita gente. Algumas dessas marchas de Deus, da família com Deus pela liberdade, foram marchas que precederam o golpe, ajudaram a empurrar o golpe. Outras foram marchas festejando a vitória. Muito grande, muita gente. Belo Horizonte, São Paulo e também Rio de Janeiro. Ao mesmo tempo... perdão. Não, o que eu estou fazendo? Estou fazendo besteira aqui. Não, tudo bem, isso eu já fiz. Não, tá bom, eu só voltei para isso. Ao passo que, como são 4 flechas, isso vai para tudo que é lado. Não pode, tem que ver onde bota o dedo, senão ela sobe, vai para a última. Então, é poderosíssima essa máquina. De outro lado, a palavra de ordem geral, de greve geral, a palavra de ordem de greve geral, emitida pela então CGT, foi pouco seguida. Bom, aqui as duas primeiras frases retomam uma consideração que eu já fiz, que é essa passagem em massa da burguesia de ideias liberais para ideias fascistas. No caso recente de 2016, desde junho de 2013, eu voltaria aí, quando pelotões de choque fascistas conseguiram se apoderar de uma manifestação que sua origem era uma manifestação democrática contra a barbárie, a bestialidade da polícia militar do Alckmin, mas ela acabou sendo controlada, nós vimos isso, pelos fascistas, foi a terceira ou quarta de uma série, ou quinta. Aí sim nós tivemos esses grupos de choque que exatamente retomavam, como em outros países, sempre tem. Você vai sempre encontrar, no clima de agravamento, intensificação dos ódios políticos, tropas de choque
do capital, da burguesia, que em geral tem uma fórmula química tríplice. Estou simplificando um pouquinho, claro que não são dados estatísticos rigorosos. Você vai encontrar 1/3 de playboy halterofilista, que fica esticando o músculo o dia inteiro e quer saltar na cara de alguém, louco para isso, né? 1/3 de policiais e 1/3 de malfeitores estipendiados pelos filhinhos de papai, aqueles primeiros halterofilistas. É mais ou menos assim que se formam esses grupos, como se diz na linguagem de hoje, que não existia naquele tempo, de marombados que vão de porrada para espancar a esquerda. Na Alemanha nazista, isso chamava-se Sturmabteilung, seções de assalto, SA, eram esses. Antes disso, na Itália fascista, eram os arditi, os audaciosos, os ousados, que especialistas em espancar grevista, operário e personalidades conhecidas de esquerda. Espancavam, óleo de rícino e às vezes com porrete. Mataram alguns. Mesmo fenômeno aqui. As considerações acima, elas são... Puta, eu já fiz errado. Não, tá bom, é isso. Ainda não... Vai terminar isso aqui, eu não vou ter aprendido a mexer direito. Mas, enfim, vamos avançando aí. Aqui eu chamo a atenção para isso, que é para discutir, né? Os chefes militares, em 64, assumiram que aquilo era um ato de força. Eles não diziam que era ditadura, diziam que era revolução. Mas também não podiam negar. Ou negavam assim, mas a gente vai abrir o Congresso de novo, abria, fechava, etc. Regime de exceção que vivemos hoje, instaurado pelo repulsivo golpe parlamentar de 2016, reforçado por um judiciário faccioso e aprovado pelos grandes meios privados de comunicação social. Duas principais diferenças no bloco golpista, na massa golpista de 2016, quer dizer, de 2013 a 2016, né? Porque a luta dos golpistas, o avanço do golpe, começou 3 anos antes. É a substituição dos católicos pelos Bíblia, que é perigoso, porque os Bíblia têm mais base de massa e, em algum sentido, são mais fanáticos. O catolicismo é uma religião de 2000 anos, Estado, mais habituado a fazer média, é para cá e para lá, desde que... E não tem sido muito cruel nos últimos... Foi muito cruel até os primeiros 1700 anos de vida, né? Quem conhece Sevilha, ainda há uma praça em Sevilha chamada El Quemadero. Queimavam vivos ali judeus e outros hereges durante 2 séculos. De modo que não é achar que são bonzinhos. Vamos dizer. Mas, nos últimos 200 anos, eles adotaram métodos mais mansos, mais cristãos. O perigo agora são os Bíblia. E é curioso sobre os Bíblia que considere esse órgão dos fascistas mais letrados. Quando eu digo isso, eu me lembro sempre de uma boa definição desse dirigente do PSB que saiu, que não aguentou o PSB. Hoje é um franco-atirador, Roberto Amaral. É um bom tribuno, é bom ler. Ele diz, referência ao Carlos Lacerda, né, que foi um dos principais chefes fascistas de 64, definiu uma boa definição. Um Bolsonaro alfabetizado. Então, 2 diferenças. A primeira é essa, estão os Bíblias aí. Talvez seja pior para nós, para as forças democráticas, para os socialistas, tal, porque eles são mais tenazes e mais limitados e mais fanáticos. Querem resolver discussão assim, não, mas no versículo tal do livro de Jó está escrito o seguinte, né, em Jeroboão e tal. É barra mais pesada. Eu já discuti com católico e com Bíblia. Com Bíblia é mais difícil. E a retração do aparelho militar. Isso é um dado importante da situação até agora, porque mesmo essa intervenção no Rio, estão cumprindo ordens. Se não cumpre ordem, é demitido, perde coisas. Estão cumprindo, eu não estou querendo defender. Ninguém pode, em sã consciência, achar que por 1 milímetro eu estou defendendo. Não, mas ele está cumprindo ordens. Quem decidiu
foi a base reacionária que apoia o fantoche do Palácio do Jaburu, ocupando do Planalto também. Isso é o Temer. Ninguém espera isso. É isso. Bom, não farei mais comentários. Quem decidiu foi ele. É o Temer. Enquanto aparelho, enquanto máquina, enquanto organização estatal, os militares, por enquanto, não entraram em cena. Aliás, muitos militares hoje estão com medo do desgaste. Porque vão lá, fazem uma intervenção e temos um assassinato escandaloso, odioso, como esse, de uma das figuras mais conhecidas do Rio de Janeiro, eleita com uma grande votação, e eles vão lá e matam, assim. Então, no mínimo, mostra o fracasso de qualquer tentativa de estabilizar, de segurar a bandidagem. A bandidagem está tranquila com eles, né? Quem não está tranquilo são os que lutam contra a bandidagem. Esse é o quadro. Então, assim, disso tudo que está aqui, se já leram, só me interessa comentar a última frase. Assim eu dou uma... O que começa é importante não esquecer com efeito. Em 64, houve o golpe principal, a força principal do golpe foi a máquina militar, foram os tanques na rua. Mas é importante não esquecer que houve um golpe parlamentar na madrugada do dia 1º para o dia 2 de abril. João Goulart tinha se retirado para o Rio Grande do Sul. Ainda não tinha desistido de resistir. Mesmo porque havia militares que queriam resistir no Terceiro Exército. O general Ladário Teles e outros. E havia a Brigada Gaúcha, havia o Brizola. De modo que havia gente que queria resistir. Ele fraquejou, não quis encarar uma guerra civil. Obrigado. Mas a Constituição, então em vigor, a de 46, dizia, não sei se é de hoje diz, é um dispositivo que eles têm. Em caso de abandonar o território nacional, haverá vacância da presidência. Era sabido e notório, porque ele estava em Porto Alegre, que o João Goulart estava no Brasil. Ainda assim, houve uma sessão em que o Congresso, reunido de madrugada, né, na calada da madrugada, presidido por um canalha, um dos grandes canalhas da história nacional, o senador Auro Soares de Moura Andrade, daqui, amigo do Estadão, dos mesquitões, dono do Estadão, aquela burguesia raivosa, alta burguesia raivosa, rançosa, reacionária. E o senhor Auro abriu a sessão declarando vaga a presidência da República. Houve na oposição protestos indignados, inclusive de um homem corajoso, que nunca foi de esquerda, mas era corajoso e digno, e não tem culpa de ter um sobrinho canalha. Não tem culpa, que é Tancredo Neves. Tancredo Neves estava na sessão, está gravado isso, nada que vocês não possam verificar. E gritou, canalha, 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 gritou para o Auro Moura Andrade. Isso está gravado. Como disse, o Tancredo merece mais respeito do que esse moço aí, que anda em más companhias, coitadinho, né? Tem aquele helicóptero carregado de cocaína, gente ligada. Pessoal maldoso, né? Fica sempre falando disso, não dão trégua para o rapaz. Não pode nem aspirar o que quer, né? Tranquilamente. Então, aqui, eu rapidamente evoco os fatos que... Os fatos mais importantes da grande e exitosa mobilização contra-revolucionária e fascista desencadeada a partir de junho de 2013. Né? Então, dou um antecedente. No dia 10 de junho,
manifestantes do movimento Passe Livre, que era um movimento de esquerda, ou de estudantes, etc., foram bestialmente agredidos pela PM do Alckmin. A indignação por imagens e relatos, que hoje em dia é negócio de poder fotografar, você tem assim, fazer vídeo, né, na hora, não precisa nem contar muito, está lá, está ali. Levou muito mais gente às ruas, no dia 13, em solidariedade aos agredidos. As justificações eram justificações progressistas. As reivindicações eram justificadas. Aquilo, né? Os 3 grandes tópicos: educação, saúde, transportes. Os 3 tópicos básicos que interessam às massas. E foi aí que, no dia 20, com muita gente que estava lá, novamente reiterando o direito de se manifestar contra a PM, entraram grupos de choque iguais ou piores que a PM. Quem sabe até com gente da PM na paisana. Né? E aqui é uma garota que eu conheço, que é uma jornalista, que estava lá, ali, estava naquele miolo. Vale a pena o que ela disse. Né? Ela que, bom, isso aí é dela. Eu peguei do e-mail que ela mandou, ela circulou na internet um pouquinho, conheço. Horrorizada com letra maiúscula é isso. Partidos escorraçados, apanhando, alguns milhares de idiotas despolitizados. Não, aí eu não divirjo dela, não eram despolitizados, não. Eram até bem politizados. Os idiotas seguiram, mas o núcleo não era despolitizado, o núcleo era fascista. Cantavam, sem partido, sem bandeira, para queimar as bandeiras do PT, PCdoB, das centrais sindicais, etc. Sou brasileiro com muito orgulho e muito amor, que maravilha, né? Que beleza de brasileiros esses. Que horror. A linha de frente, 200 homens, só homens, vê que é uma garota, né? Lutadora feminista, que só homens. Mas podia ter mulher também, porque achar o quê? Que mulher é sempre boazinha, meiguinha? Não tem. Tem mulher fascista também, não tem, companheiras? Tem. E aquele brado, né? Uma bandeira da Uniafro, queimada, e ele sem partido, sem bandeira, etc. Fiquei assustada mesmo com a agressividade e mais ainda com a turba imbecil que acabava dando lastro a esses poucos nazistas e skinheads. Não sei se eram tão poucos assim, mas aí ela estava lá, né? Agora, a última frase é um comentário meu, né? Esse SCAF se apresentava como alternativa ao Tucanistão, né? Tucanistão é essa região geopolítica onde nós vivemos, né? Tucanistão. Né? E que ele tinha que acabar com o Tucanistão, né? Derrotar o Alckmin. Na verdade, é um bandido igual a eles, esse SCAF. Mostrou que é bandido. Né? Foi esse que ilustrou. E aqui estou caminhando para o... Estou bem na hora, né, companheira? Eu vi que você não estava sofrendo de ver o cara continuar. Né? Às vezes a gente sofre, né? Quando você está aí, o cara começa a falar, está no meio, tem 8 folhas de papel aqui, não acabou de ler ainda. É terrível para quem está aí. No caso, acho que já é a ultimona. Deixa eu ver, só vou testar. Não, é só a ultimona, pronto. Ultimona. Quando podem, né? Quando podem, eles limpam a cena do crime. Quando podem, nem sempre. Quando a Dilma começou, como se diz coloquialmente, botar a boca no trombone, é um golpe, é um golpe, é um golpe, isso faz 2 anos, mas talvez nem todos tenham isso presente, a memória. Tentaram intimidá-la, acusando-a de difamar o Brasil no exterior. E aí eu comento, é até alguma coisa que eu vi de viva voz, no doce exílio parisiense, começo dos anos 70, o Augusto Boal. Ele tinha vindo para Paris e depois ele voltou, achou que a barra tinha baixado um pouquinho. Pegaram e botaram ele no pau de arara de novo. Aí depois ouvi uma grita, que ele era um teatrólogo tão conhecido, liberaram. Mas ele conta, não sei se é uma invenção de autor e ator, mas como diz o italiano, se non è vero è ben trovato. Ele diz que ele estava no pau de arara, levando borrachada e bofetão, e os meganhas, todos, diziam para ele, lá, a tropa do Bolsonaro, os bolsonarinhos, menino. Isso é para você aprender a não difamar o Brasil no exterior dizendo que tem tortura.
Não difamar o Brasil. Um pouco a Dilma foi isso, difamando o Brasil, dizendo que tem golpe. Bom, a fagulha que incendiou o ânimo universitário e que levou aos colegas, dos quais não faço parte, porque eu não estou no núcleo dirigente aqui desse assunto, a bolar esses cursos, né? Espalhou como estopim 20 e tantas universidades muito rapidamente. A fagulha que incendiou essa pradaria também foi a questão de querer lavar a cena do crime. Querer proibir quem tem uma consciência livre e olhos para olhar e chamar isso que está aqui, chamar o que ocorreu para derrubar Dilma de golpe. É isso, é proibido. Seria proibido. Eles realmente engoliram isso, né? Não creio. Muito bem, eu acho que é isso, eu termino, e até com um pouquinho de tempo mais, para que a gente possa trocar ideias. Né? Você então assume, minha querida? Você tem o seu, né? Agradeço aqui ao professor Quartim por sua exposição. Passamos agora à segunda parte da aula, intervenção do público. Então, eu peço àqueles e aquelas que queiram fazer perguntas, comentários sobre o conteúdo da exposição, que se dirijam aqui. Bom, André. Não fiquem tímidos, podem vir. Espera aí, André, vou te passar o microfone. Bom, obrigado, professor Quartim, pela exposição. E eu queria que o senhor comentasse um pouco mais da questão da relação entre liberalismo e fascismo e o papel que tem nisso o anticomunismo e a cultura da Guerra Fria. Porque para a maior parte das pessoas mais jovens, a gente foi inculcado na escola e, enfim, em outros meios de comunicação, sobretudo, com esse conceito de totalitarismo, né? De que fascismo e comunismo teriam mais afinidade. Né? Isso é repetido acriticamente por muita gente, às vezes até na esquerda, de modo inadvertido, se usa esse conceito. E quando se pensa que liberalismo e fascismo são opostos. Mas os exemplos do Chile, na ditadura Pinochet, mesmo no Brasil, mostram algo distinto. Então, gostaria que o senhor explorasse mais essa questão de como se escreve a história e a história das ideias políticas nesse caso, né, como coisas que são ocultadas. Obrigada, André. Temos mais 2 colegas. A gente vai reunir aqui algumas perguntas, tá? Eu peço para que as pessoas se apresentem, para que todos possam, né, se conhecer na medida do possível. O André, ele foi o professor da aula passada, né? O André Kaiser, do Departamento de Ciência Política. Então, eu peço que os próximos aqui se apresentem. Boa tarde, meu nome é Mário Quartim. Eu queria pegar esse gancho e lembrar também que em 66, pouco depois, aconteceu o golpe militar de Onganía e a junta na Argentina, época que eu estava na universidade. É uma história mais daquele eu sou você amanhã. É dizer, a gente ficou trocando épocas. E então também a pergunta anterior é precedente. Nós achamos que a mesma mão estava por trás. E como eu já lembrei, isso é antigo. Em 54, na Guatemala, teve a intervenção da CIA, foi a primeira. Né? E a partir daí veio continuamente. Boa noite, eu acho. Ou boa tarde, gente, tudo bem? Eu sou Ítalo, eu sou estudante das Ciências Sociais, estou no 5º ano. Sou militante aqui da Juventude Faísca, né? E eu queria fazer uma pergunta para a mesa, mais no sentido de pensar o período de transição, do período da ditadura para o regime democrático que a gente vive hoje, e pensar um pouco
o papel que o PT também cumpriu nesse processo, assim, né? Eu anotei aqui um pouquinho só para me organizar a pergunta, mas, enfim, tipo, o PT, né, que cumpriu um papel importante no movimento das diretas já, como uma ala mais à esquerda, que tipo, envolvia diversos outros setores do país, às vezes com alguns empresários, inclusive, apoiando o movimento, tudo. O PT como uma ala mais à esquerda, canalizando tipo, um movimento mais de massas, assim, desde as cidades, né, com setores de desempregados muito fortes, tipo, que vinham se expressando na época, em especial, né, com grande ascenso de lutas nas fábricas do ABC e tudo mais. Tipo, queria que a mesa pudesse comentar um pouco, tipo, o papel que ele cumpriu mais nesse processo de transição mais pactuada com os militares e como a mesa vê como que esse partido se constituiu nessa época como já um dos pilares fundamentais do próprio regime de 88 instituído naquela época. Não sei se ficou um pouco confuso, mas era um pouco isso. Eu sou Rosângela, eu sou diretora de escola municipal, hoje aposentada. Eu queria pedir ao professor que ele começou falando do legado do golpe de 64 em grandes linhas, vamos dizer assim, em algumas palavras ele conseguiu colocar um pouco isso. O que nós já podemos dizer como legado do golpe de 2016 agora? Acho que para clarear um pouco o que está acontecendo, nós estamos ainda no meio dele, mas o que já dá para a gente listar como legado desse golpe? Boa noite, meu nome é Catana, eu sou estudante da Faculdade de Ciências Médicas, faço doutorado lá, né, sou psicóloga de formação e tenho tentado fazer um estudo, a saúde coletiva tem uma relação muito forte com a postura do Estado, a forma de oferecer essa política pública, e eu tenho tentado olhar para junho de 2013, julho de 2013, como um marco, né, de transformação nessa relação com a população, né? E eu acho que o senhor trouxe isso, então, de uma maneira que me interessaria ouvir um pouco mais, no sentido de se foi ou não foi um movimento político. Isso é um debate que a gente encontra em alguns textos, porque como houve esse pedido de retirada das bandeiras, e houve um extremo entre todas as bandeiras caberem nas manifestações e nenhuma bandeira caber, né? Fica essa discussão feita em alguns textos, algumas coisas que a gente encontra. Então, gostaria de ouvir um pouco mais e saber se o senhor encontra alguma relação desse movimento, da forma como esse movimento embrionário se desfaz, talvez, com o que acontece, então, em 2016, no golpe de 2016. Você quer fazer uma pausa? É isso? Tá bom. Então, depois ficam vocês três que já estão aqui, tá? E a gente... Tá bom. Deixa eu só fazer um comentário aqui, não é uma pergunta não, só para situar aqui em relação à nossa programação do curso. A gente está na primeira unidade do curso, em que é uma discussão mais conceitual, uma discussão mais, né, também histórica, pensando modalidades do golpe na América Latina, que foi tema da aula passada, pensando o legado do 64 hoje. A gente vai ter, né, aulas mais específicas sobre 2016, então também para... a gente ter a possibilidade de escutar, sim, o que o professor Quartim tem a dizer sobre isso, mas também não pensar que ele vai esgotar toda a discussão aqui hoje. Eu vou seguir pela ordem das intervenções. De fato, muito bem lembrada, a propósito da conexão liberalismo-fascismo, a construção ideológica dos politólogos, political scientists, como eles se auto-intitulam, estadunidenses, na doutrina dita do totalitarismo. É uma doutrina muito funcional para eles. E, em geral, brandida com muita veemência pelos nos presidentes os mais agressivamente reacionários dos Estados Unidos, desde aquele cowboy falastrão de Hollywood, o tal do Reagan, Ronald, daí para frente.
eles dividiam os regimes políticos em 3 categorias. E é muito funcional, é tudo pensado. Ali ninguém desperdiça o financiamento da CIA, né? É um dinheiro muito bem aplicado. Então tem regimes totalitários. No passado tinha o nazismo, o nazifascismo. Aquele nazifascismo, aliás, que, pelo menos o fascismo, que o Churchill dizia, se eu fosse italiano, eu votaria no Mussolini. Em 1928, Veneza. Vão no Google e vocês conferem. Churchill, Veneza, 28. Como o totalitarismo nazista já foi derrotado, eu me permito acrescentar, pela gloriosa, grandiosa, heróica resistência do povo soviético e pelo grande exército vermelho, a qual a humanidade, reconheça ou não, deve muito, mas como já está eliminado, já tinha sido eliminado, mais um pequeno parênteses, porque é preciso uma certa ingenuidade para acreditar no que contam os filmes de Hollywood sobre a guerra, né? Que estava tudo ótimo e, de repente, tudo ótimo para os nazistas e, de repente, em maio de 44, os americanos desembarcaram na Normandia e começaram a libertar. Eu já vi em jornais que se dizem sérios, maio de 44, desembarque de Dunkerque. Quando, de Dunkerque não, Dunkerque foi quando os ingleses fugiram em 40, o desembarque. Quando Hitler começou a perder a guerra. O que é essa mentira desse jornalismo reles, vagabundo, mentiroso? Em maio de 44, o glorioso Exército Vermelho, é bom repetir, porque como eles enfatizam do lado deles, já havia libertado Stalingrado, estraçalhado as Panzerdivisionen, a maior concentração de tanques, na maior batalha de tanques da história, que foi em Kursk, em 43. E já estava entrando e libertando a Europa ocupada pelos nazistas. O maior castigo na Alemanha, por um oficial bonitão que começava a namorar a companheira, a esposa de um general, era botar, você vai para a frente russa. Eles eram acometidos de incontinência intestinal, quando sabiam que tinham que enfrentar os russos. É isso. Então, nesse momento, abril, maio de 44, é que os americanos começaram, então, a ajudar dar a sua contribuição, que existiu, claro, não estou dizendo que não houve, cair no outro lado, né, de modo algum, em nenhum extremo. Objetividade histórica, só isso. Então, o que a história mostra é que o combate o enfrentamento mais terrível, mais radical, foi fascismo e nazismo contra a União Soviética, contra o comunismo, o socialismo e o comunismo. Esse foi o enfrentamento mais radical. Os dois grupos, um dos fatores determinantes da chegada ao poder foi o anticomunismo da pequena burguesia apavorada, na Itália e depois na Alemanha. Ora, a doutrina do totalitarismo é fabricada para falsear, como já foi manifesto, expresso pelo colega Kaiser, foi uma doutrina para confundir e para dizer, tem aqueles extremos de direita e os extremismos de esquerda e de direita, a mesma coisa, são regimes totalitários e nós somos a democracia. E o que é mais curioso nisso tudo é que democracia é o nome que os estadunidenses dão para o regime liberal muito pouco democrático que eles têm. Democracy, quando eles falam democracy, é aquele troço deles lá, onde só são eleitos presidentes os milionários. Nada que ver com a democracia revolucionária dos jacobinos, com o movimento democrático nos países europeus, ligado a tantas conquistas dos trabalhadores, tanto no século XIX como, sobretudo, no século XX. O tal do welfare state seria incompreensível sem o avanço democrático do movimento operário. Eu dizia que a tripartição é muito bem funcional, e nesse ponto admiro a lucidez do emprego de verbas pela CIA para esses intelectuais a seu serviço. Por quê? Porque entre o totalitarismo, que é o mal, isto é, o comunismo, etc., Satanás, e a democracia, que são os Estados Unidos, naquele
naquela polarização simplória, bem ao alcance do nível intelectual médio daquela gente. Existe um terceiro tipo de regime intermediário, autoritários. Ora, autoritários é o que eles inventaram, sabe para quê? Para designar, sem condenar radicalmente, aqueles regimes fascistas, exterminadores, como o de Pinochet, etc., que estão no campo imperialista, que são lacaios, cujos governos são fantoches dos Estados Unidos ou seus aliados incondicionais. Aí valia para o Brasil e valia sobretudo para o Pinochet, um incondicional dos Estados Unidos, que chegou ao poder com forte apoio, mais assintoso do que aquele que eu vi no Brasil. No Brasil, os porta-aviões saiu e voltou, porque não foi preciso. Lá, eles financiaram uma greve de caminhoneiro durante um ano. Tudo. Os caras cruzavam o braço, não precisavam nem trabalhar, pararam os transportes. E quem pagava o salário? Era esse serviço especial chamado Agência Central de Informações, né? Em inglês CIA. Então, regimes autoritários são os regimes massacradores, aliados dos Estados Unidos. É muito triste que... Não, eu não vou entrar nisso, eu até ia fazer um comentário especial, mas não está... Seria perder o foco já e bloquear outras perguntas possíveis. Mas quem se sujou muito com isso, com o uso dessa categoria, foi a famosa Hannah Arendt, que usou isso. No começo, ela era mais ou menos de esquerda. E o primeiro livro sobre totalitarismo que ela fez, ela estava pensando no Hitler. Quando ela veio para os Estados Unidos, para se fazer aceitar bem, evitar problemas e atritos com o tal do establishment acadêmico e político, ela foi mudando o conteúdo do conceito. Totalitarismo passou a ser a União Soviética. O que foi extremamente funcional, porque ela tinha uma autoridade intelectual, uma escritora brilhante e tudo. E nessa trilha seguiram muitos antitotalitários. Tanto que quem tiver curiosidade de olhar no Mr. Google, por exemplo, pode encontrar, né? Fiz um artigo, porque é mais fácil a gente citar isso, mas enfim, nós também temos que usar, né, as armas que eles fabricam. Tem um artigo chamado Who Pays the Bill? Quem paga a conta? Mostrando como várias militantes antitotalitárias na Europa denunciavam asperamente as crueldades do comunismo, recebiam fortes estipêndios da Central de Inteligência Americana. Esse é um livro que teve êxito nos Estados Unidos, não é tudo documentado. Quem paga a conta do almoço, dos hotéis de luxo, então, alguém paga, né? Existe hotel de luxo de graça? Não existe. Alguém paga. Passo a questão 2, rapidamente. Um comentário sobre a Argentina, né? Argentina, na verdade, na Argentina nós temos dois surtos golpistas, né? Não, vários, né? O primeiro começa, eu remontaria a 55, a derrubada do Perón. E daí foram golpes decenais, seguindo. O mais atroz de todos foi o de 76, tanto que eu saiba, porque o de 76 já vinha com ódio acumulado dos dois lados, o ódio da direita e o ódio da esquerda, dos progressistas, dos peronistas e dos antiperonistas. E explica esse auge de nazismo que houve nos regimes. Fatos inéditos, talvez até em relação ao Chile. Por exemplo, o sequestro sistemático de filhos de preso político, apagava-se as suas origens e eram entregues aí a oficiais que queriam adotar crianças. Foi lembrado também o primeiro desses golpes, o golpe na Guatemala, que tinha um governo progressista avançado e a CIA interveio, financiando lá um democrata lá desses aí que a CIA fabrica, que chamava-se Castilho Armas, se não me engano, e o governo progressista de Jacobo Arbenz. Mas, olha, o custo foi muito...
para o povo da Guatemala, que é um dos povos mais oprimidos, porque lá se combina uma opressão de classe e uma opressão nacional, étnica, porque a condição dos maias é terrível. Isolados, ganhando salários de miséria e constituindo a maioria da população, estatisticamente. O custo foi maior do que eles podiam esperar, porque eles tiveram êxito, derrubaram Jacobo Arbenz e seu governo filocomunista, como eles diziam, em todo caso de reformas avançadas, e colocaram lá um fantoche da CIA. Entretanto, ali, entre os que ficaram traumatizados com aquela invasão, havia um jovem argentino, cuja namorada era comunista, uma peruana comunista, e a namorada tinha ganho para a causa do comunismo. Depois o nome dele e o retrato ficaram célebres no mundo inteiro, né? O famoso Ernesto Che Guevara. Ele estava lá, e lá que ele viu, lá que decidiu a sua vocação. Largar a medicina de uma vez, de uma vez, e vamos para a luta armada. Porque não se pode, como ele mesmo dizia, confiar no imperialismo, pero nem um chiquitito assim. Né? E partiu para a luta. Então, a vocação do Guevara se forjou ali em 54, no golpe na Guatemala. Sobre a transição, o papel do... Se entendi bem a questão, pode me interromper se não era bem isso, hein? Se eu estou resumindo mal, por favor, até gostaria. O papel do PT na transição ditadura-democracia. Bom, eu primeiro, não é que eu queira ser rigoroso, mas a gente tem que tentar ser preciso. Controlar as palavras, apoderar-se das palavras e fazê-las entrar no nosso pensamento e não pegar as palavras como elas andam por aí, saturadas de conotações ditadas por nossos adversários. Como democracia, democracy, é aquela porcaria deles, né? 2 milionários disputando a eleição, é isso. E o eleitor tem que comparar quem tem dente mais branco e sorriso mais bacana, né? A primeira precisão é nessa terminologia. Eu digo, a transição claro que foi também podemos dizer, para a democracia, mas não a democracia, precisa tomar cuidado com isso. Qual democracia? A democracia? Não. Foi uma transição para um regime com um componente democrático, mas predominantemente liberal, isso que é importante. Mesmo a tal Constituição de 88, que teve lados positivos, que a direita não gosta, que a direita detesta, ela também tem lados negativos. Por exemplo, querem saber onde está a base dos juízes, do judiciário se comportar como uma casta super paga, arrogante, e se permitindo quase tudo? Está na Constituição de 88. Erro nosso, eu participei de debates sobre a Constituinte nos anos anteriores, 85, 86, e eu reproduzia uma ilusão da época, de que, identificando opressão, ditadura no Brasil com militarismo, intervenção militar, achei que fortalecendo sem controle o judiciário e a promotoria, nós estávamos garantindo a democracia. Olhem só, olhem para isso aí, né? Olhem só. Hoje, uma das questões principais da democracia, isto é, do controle popular, da força do povo, é fortalecer, de algum nível, algo que existe palidamente hoje, e fraco. Um Conselho Nacional de Justiça de ampla composição para controlar os abusos, os desmandos, a arbitrariedade da casta judiciária. Mas isso a gente descobriu depois. Então, o papel do PT foi importante numa situação em que havia isso eu tenho até registrado, escrito, em que a frente antiditadura, essa frente meio informal, cuja base parlamentar era o então MDB, estavam todos juntos ali, com o uniforme do MDB, né, no Congresso, e no movimento, e dos diferentes movimentos sociais e políticos, pela anistia e outros.
era a luta pela hegemonia na frente antiditadura. Isso sim, eu fiz a minha autocrítica da minha ingenuidade com o judiciário, de grande custo. Agora, para se livrar dessa casta, vamos sofrer, eu e os que virão depois, né? Vai ser duro, eles estão ligados. Mas, enfim, isso estava nítido para quem usava o instrumental marxista para analisar as contradições sociais do Brasil. Me incluo modestamente nesse quem aí, para quem usava. A grande questão era quem vai ter a posição hegemônica na frente antiditadura? Os liberais burgueses ou o campo popular democrático? Essa era a grande questão no final dos anos 70. Estava clara, essa estava clara para nós. E estava ficando claro também que nós arriscávamos de perder. Só que a derrota não foi completa. A ditadura teve reservas para postergar-se até ao longo dos anos 80. Tanto que a primeira eleição para presidente, que era um critério, ocorreu em 1989, né? 9. E aí se podia dizer, como Rousseau diria, com suas amargas ironias, sobre a ilusão do povo inglês, né? Lutamos desde a eleição do Jânio, em 61, só em 89, para poder votar para presidente de novo. E que voto desgraçado, hein? Botaram um playboy arrogante do latifúndio, um imbecil ignorante, completamente a serviço da reação, ele ganhou a eleição. Assim é duro, né? A história concreta é assim, material. Derrotando o Lula. Ali eu acho que também, você vê, são aqueles acasos que compõem a trama. Se o Brizola tivesse chegado em segundo lugar, e não o Lula, o Brizola naquele momento tinha muito mais condições do que o Lula de encarar e derrotar o Collor. Tanto assim que aquele famoso recuo do Lula no segundo debate de 89, que eu tive o desprazer de assistir, como todos ali que se interessavam por política em 89. Ele ficou acuado pelo Collor. Depois ele não repetiria isso. Mas ali bastou. Vou tentar ir mais rápido até para... Bom, havia mais uma questão ainda, deixa eu... O que, minha querida? Não, está aqui. Ah, não. Pois é, obrigado. É que, a despeito da situação estar, nos últimos anos da década, sob controle do gás e a Operação Golbery, não vou entrar em pormenores, parecer estar funcionando, dividir a oposição, a unidade, essa era a ideia dele, mas parecia que nessa divisão, era mais do que provável, e acabou sendo, o MDB, como um partido da transição na estabilidade, acabasse tendo maioria, mais força, e marginalizasse os que queriam uma democracia com forte conteúdo social, uma democracia avançada. Nisso irrompeu o fenômeno PT. De um lado, ele precipitou, acelerou o processo de anistia, o processo de recuo da ditadura militar. Acelerou, mas ainda levamos de Figueiredo 4 anos depois disso. Mas, onde teve a vitória do Lula, é que criou, a vitória do Lula, do partido do Lula, criou-se uma grande força política com todo o seu horizonte ideológico, sua força, porque ela emanava diretamente de grandes combates no movimento operário, um partido diretamente nascido no movimento operário, mas um partido com uma ideologia híbrida. E isso foi sendo cobrado ao longo do tempo. Mas aí já é um outro problema, aí é um problema de um debate sério sobre o PT, suas derivas, suas limitações, seus feitos e seus malfeitos. Fora do nosso esquadro de discussão. Em todo caso, não há dúvida de que o surgimento e a força do PT deram um componente popular muito mais forte à luta contra a ditadura. Claro que não há avanço sem prejuízo, né?
os comunistas, os dois partidos comunistas, que vinham lutando com coragem, com grandeza, acabaram um pouco postos de lado pelo PT. O PT veio com tudo, né? E também tinha lá o seu preconceitozinho anticomunista, que é muito difícil não ter, né? Depois décadas e décadas e décadas de intoxicação anticomunista, era duro pedir, sobretudo para as massas jovens, não ter, achar que comunista realmente é aquele que são os malvadões da história universal. Eu me atreveria, assim, sobre o legado que já ficou de 2016. Claro que o negativo e o positivo são inseparáveis. Numa derrota, ou em duas derrotas, há um elemento de positivo a extrair, nem que seja apenas um aprendizado. Mas eu acho que mais, forçou um processo de renovação da esquerda, no qual o PT sobrevive como grande partido político. O que é bom, opinião minha, o que é bom, mas a grande lição de 2016, será que nós conseguiremos ser capazes de tirar? É a lição da unidade. Nós não derrotaremos o que está aí sem uma ampla unidade. E nesse ponto de vista, o caminho é muito longo ainda a percorrer. Vejam, é possível compreender na dor, no sofrimento, na indignação, na cólera, que não vou nem dizer militantes do PSOL, porque nem está certo que foram eles, mas que a massa que estava ali chorando a morte da Mariela não deixaram o Lindbergh falar. Ele foi prestar solidariedade, quis falar, não deixaram, no Rio. Isso é preocupante para nós, porque se a morte dessa heroína do nosso povo, Negiloga é uma heroína do nosso povo, se a morte não ajuda a nos unir, ainda não tiramos ainda a primeira lição de 2016. Bom, eu paro aqui, vamos ver se há mais perguntas. Então, a gente tinha 3 pessoas inscritas. Boa tarde a todos e a todas. Meu nome é Edna, eu sou de Paulínia, sou dirigente partidária do PT. E a minha pergunta, professor, é no sentido de... eu não vou querer que o senhor tenha a varinha de condão, né? Mas uma análise... Infelizmente não tem. Pois é. Mas uma análise, por que a gente não aprendeu essas lições em 64? Eu me lembro, eu tinha 12 anos em 64, eu me lembro do desânimo dos trabalhadores pós-golpe. E isso não ensejou nenhum movimento, a não ser alguns grupos que depois sofreram a tortura. E nós temos hoje também essa situação, né? Embora tenham grupos de reação, nós não conseguimos essa união para reagir, mesmo diante do assassinato das nossas lideranças, né? Que não foi só a Mariela, são muitas lideranças mortas, né? E por que a gente não, por que o povo brasileiro não aprende essa lição? O senhor consegue vislumbrar uma posição sobre isso? Professor, boa noite. Meu nome é Alexandra, sou doutoranda aqui do Departamento de História e eu queria perguntar o seguinte, me aproveitando da experiência do senhor, pode... Né? Parece que agora é consensual, pelo menos no campo da esquerda, que a gente já chama isso de golpe, né? Enfim, mas não foi sempre assim, né? Coisa de um ano atrás, muita gente resistia a dar nome às coisas até que a força dos fatos, enfim. A minha pergunta é se, tentando fazer um paralelo com o caso de 64, se esse ensimesmamento, esse atordoamento, especificamente também no campo intelectual, quanto tempo demorou para que a narrativa do golpe se consolidasse e se tornasse consensual, para que, aproveitando a deixa do Sodré, a gente tenha alguma chance, né, de pensar algum tipo de resistência? O meu nome é Delza e a colega aí fez exatamente a questão que eu ia colocar aqui. Eu sou da área de educação, de fora da Unicamp. Eu agradeço a...
Tem mais inscritos? Você também está inscrito? Não. Então, ela, depois você. Professor, novamente um prazer ouvir. Eu sou doutoranda aqui na filosofia e, bom, também me preocupo com a unidade das esquerdas, como o senhor falou, mas a impressão que eu tenho é que está havendo um leilão por parte dos grandes setores antidemocráticos, antipopulares, para ver quem leva mais na pontuação aí das pesquisas de extensão. Então, né, o Lata Velha covardemente desistiu, agora Lata Velha é o Luciano Huck, é um apelido que ele tem, por causa de um quadro no programa dele. Né, enfim, todos sabem por que ele desistiu. Agora tem sido aventado o nome do Flávio Rocha, presidente da Riachuelo, cheio de processos por trabalho escravo, sonegação, não pagamento de direitos trabalhistas. A minha preocupação é o seguinte: nem uma democracia, entre aspas, como o senhor falou, liberal, modelo schumpeteriano, nem isso teremos, porque eles estão fazendo de tudo para desqualificar e retirar da competição, né, já que é a democracia que nós temos, essa competitiva. Enfim, os setores de esquerda, seja matando, seja judicializando as candidaturas. Então, o senhor não acha que o jogo já está mais ou menos definido? Vai ser algum dos candidatos, vai ser uma competição entre aqueles que os grandes setores querem, possivelmente Alckmin, Bolsonaro. Quer dizer, a competição vai ser entre aqueles setores que já são aceitos pelo sistema. O senhor acha que tem alguma saída diante disso? Pode não ser assim? Obrigada. Boa noite, meu nome é Marcos, eu sou estudante do mestrado em Ciências Sociais na Unifesp. E a minha pergunta é mais uma provocação aqui, tentando trazer isso. Qual é o legado que o golpe deixa? E tem um fator que é importante, e pelo menos nas últimas 2 semanas, depois de uma notícia que deu até bastante repercussão, sobre a questão, por exemplo, dos novos institutos de financiamento de campanha para alguns candidatos que esses institutos julgam interessantes. Como no caso, então, tentando fazer essa correlação entre, por exemplo, o que foi o IBAD e o IPES, na consolidação de uma visão hegemônica sobre o que era o governo militar, ou sobre o que era o anticomunismo, principalmente, e hoje esses grupos que financiam as tais campanhas de candidatos contra a corrupção e pelo Brasil. Como, por exemplo, e foi bom ela falar do Flávio Rocha, que é do Brasil 200, ele tem um instituto que ele financia, que é o Brasil 200, e Luciano Huck e outros empresários que financiam, por exemplo, o Renova Brasil, em torno principalmente dessas campanhas contra a corrupção pelo Brasil, como um legado que surge desse movimento que vai às ruas pedir a deposição de Dilma e o impeachment, que é um movimento contra a corrupção, tentando deixar. Então, fazer também um paralelo dessas agências, desses institutos, que sempre tiveram um peso muito grande. Claro, se possível, dentro do que a gente aqui pode e consegue chegar nessa análise. Mas só esse aspecto que o professor também pudesse um pouquinho dizer, principalmente pela experiência de ter vivido o golpe, de ter presenciado a ação desses institutos como o IBAD e o IPES também. Mais alguém? Uma última pergunta? Se não tiver ninguém, eu queria fazer uma pequena provocação. O Quartim falou do papel dos militares, ele é o estudioso dos militares no Brasil. Queria fazer uma provocação justamente nesse sentido, né? Porque você, na sua exposição, falou do expurgo dos militares, e o que sobrou, né, de esquerda militar hoje é algo muito reduzido em virtude desse processo de expurgo. Ao mesmo tempo, você falou, os militares estão quietos, por enquanto, né? A gente pode falar de um golpe, então a gente tem uma preocupação aqui nesse curso de caracterizar esse processo político. Você usou a expressão golpe parlamentar, né? Então, um golpe parlamentar é diferente de um golpe militar. O golpe militar levou a uma ditadura militar. Nós temos um golpe parlamentar que não levou, né, ainda a uma ditadura. Se eu entendi bem o que você colocou, você falou, bom, a democracia continua funcionando, uma democracia ameaçada, né? Uma democracia ameaçada por essa situação de exceção, mas, enfim. Então, eu te pergunto, a minha provocação é a seguinte, o que impede uma reação militar hoje?
é a força das instituições democráticas, né? É um pouco uma provocação, porque todo esse processo de discussão sobre transição, né, a transição da ditadura para a democracia, alguns autores vão falar de uma democracia tutelada pelos militares, né? Outros vão apostar na força das instituições democráticas. Então, eu queria que você falasse da sua perspectiva, da sua análise, né, o que explica o fato de não haver uma movimentação militar hoje. Quer dizer, de que forma as instituições democráticas permitiriam compreender ou não? Quer dizer, são outros fatores que explicariam isso. O primeiro modo de unidade é preciso ter unidade em torno de um ponto, de um tema, de um lema. A primeira condição, portanto, da unidade é em torno do que estamos unidos. Bom, nós temos de nos unir em torno do restabelecimento das instituições liberal-democráticas, tais como elas existiam no Brasil até 2014. Isso é claro. Claro que não, isso aí não é uma palavra, dá para resumir isso. As palavras de ordem têm que ser curtas, não pode ser essa frase. Mas é por aí. Pode-se dizer restabelecer a democracia, porque você não vai analisar o que é democracia liberal. Restabelecer a democracia, sim, é uma palavra de ordem justa. Houve pensadores das esquerdas, de uma certa esquerda, não vou citar nomes, porque não por nada, não tenho medo de ninguém. Se estou de mão livre, se estou acorrentado, tenho medo de todo mundo. Essa é minha relação, a minha posição em relação ao medo. Que está na internet, quem acompanhou sabe, mas não vou citar. Até porque conheço pessoalmente, não quero citar. Fez um discurso muito pomposo na internet, muito claro, explicando até em tom professoral, em 2014, 15, que não vai haver golpe, nada. Não pode haver golpe, porque a Dilma está a serviço da burguesia. Como é que pode ter golpe? A burguesia já está no governo com a Dilma. Isto é, a unidade que precisamos não pode ser construída simplesmente na base de dizer, não, a Dilma também, porque o Lula também. Ué, como dizia um sarcástico da direita, peraí, como é que o Temer chegou lá, saiu do Jaburu, foi lá para o outro palácio? Ele deu um golpe, veio num tanque? Não, ele foi candidato a vice com a Dilma. Depois mostrou que era um calabar, um fantoche, mas eu votei na Dilma, então eu votei nele também. Eu votei nele. Eu, tu, vós, ele, alguns não, que votaram em branco, tudo bem. Mas eu acho que foi correto votar nele, aí está. Não estou dizendo, se eu souber. Não, foi correto aquele momento. Era preciso derrotar o moço da Helicoca e da direita. Então, primeiro ponto, aqueles que se opõem ao golpe. 2, tem que ser uma frente muito ampla, se nós de fato quisermos derrotá-los, em todos os terrenos, inclusive eleitoral. Ora, uma frente muito ampla inclui nós termos clara diferença entre os, como diz lá, a propósito de 64, dizia o Sodré lá, entre os empreiteiros e operadores do golpe, né, e as manadas que seguiram. Nós temos que trazer uma parte dessa manada para o nosso campo, pelo menos no terreno eleitoral. Esse é o espírito unitário. Passo. Continuando a compor. Em torno de que plataforma? Se nos cobrarem que Brasil vocês propõem, sim, o Brasil precisa de um plano nacional de desenvolvimento com forte conteúdo social que permita retomar uma pujança, produzir riquezas qualificadas, isto é, garantir um avanço nos nossos meios de produção e que permitam voltar a investir pesado em educação, saúde e retomar também os programas de redistribuição de renda
Pode chamar de assistencialista. Mas nisso, o Lula e seus amigos poderão sempre dizer, muito bem, assistencialista. Agora, você acha que é zero tirar 40 milhões da pobreza extrema? O Lula sempre terá razão ao dizer isso. Sempre. Ele fez um programa que tirou da miséria milhões e milhões de brasileiros. Isso ninguém lhe toma, ninguém lhe rouba. Moro nenhum lhe arranca. Esse é o ponto. Então, esse é o caminho. Eu vou dizer, politicamente, não, tudo bem, no Lula eu voto, mas no Ciro eu não voto. Não sei, o Ciro realmente não exerce. Mas qualquer candidato com condição... a minha posição é assim, que é uma posição que eu aprendi na minha melhor escola política, que foi nos anos de exílio do Partido Comunista Francês, no Catuí. Eu voto no candidato com melhores condições de derrotar a direita. Eu voto no candidato com melhores condições de derrotar os golpistas. Ainda que se chame Ciro, etc. Não me iludo com o Ciro. Outra questão, que é a terceira ou quarta aqui, me perdoem se já nesse fim de... não estou seguindo com a mesma capacidade de síntese. Minha capacidade de síntese está um pouco esgarçada. Se eu imaginar, der como certo, que o Lula não será candidato, é uma coisa. Eu creio, por todas as informações que eu tenho, que ainda não está resolvido. Ainda não está resolvido. Não é para se agarrar em falsas ilusões. Eu digo, eu voto no candidato com melhores condições de derrotar os golpistas e a direita. Qual é um candidato com melhores condições de derrotar os golpistas e a direita? Há alguma dúvida possível? Não, é o Lula, isso é evidente. Agora, vamos que o golpe prossiga, tenha condições de cumprir um de seus objetivos, que é alijar o Lula da corrida eleitoral. Aí, o que fazer? Como perguntava um grande pensador russo há um século atrás. Né? O que fazer? Aí essa unidade, em torno de uma plataforma de reconquista, de restabelecimento das instituições democráticas, é básica. E eu digo bem, das instituições democráticas, porque se amanhã, não sei se verei isso, pouco importa, sem pieguismo, daqui a 10, 20 anos, houver uma condição de uma Constituição mais avançada, corrijam os erros que nós cometemos, eu numa escala muito pequena, porque não tinha, mas cometi também, enturmei com isso. Né? Muito poder para o judiciário. Belíssimo erro nosso. Então, isso aí tem que ser revisto. É preciso que essa máquina, que esse poder que não é eleito, se eu tinha noção disso, esse poder que não é eleito, que é composto de burocratas, de magistrados, de burocratas, que não presta contas para ninguém, e que se protege ferozmente. Já viu lobo comer lobo? Mexer com o juiz se ferra. Até mesmo um juiz mais jovem, conheço casos, não estou dizendo nada, que se atreveu a criticar ou denunciar alguma coisa, eles acabam cortando da carreira. E se são bonzinhos, estão com o coração doce, aposentam com rendimento. No limite, perde até emprego. Quer dizer, é terrível, é uma casta terrível. Vamos saber. Por isso, então, a nossa ideia é simples. Nós não podemos ser complicados numa frente, é isso. Qual temos de nos unir? Desde logo, somos interpelados pelo cenário eleitoral. Claro que também não posso excluir, porque o inimigo está aí agindo. Quem sabe até, se não consegue prender o Lula, adia a eleição, não sei. Agora, nós temos que distinguir o que é especulação e o que é o rumo plausível dos acontecimentos. O desdobramento mais plausível dos fatos. Parece-me que, se por acaso o Lula conseguirmos, a pressão popular, conseguir preservar a candidatura do Lula, ele ganha a eleição. O ato seguinte não sei qual é. Porque tem aquela coisa dos fascistas, a lá Carlos Lacerda. Né? Não, dizia isso do Getúlio e de seus continuadores. Vale para o Lula. Não serão candidatos. Se forem candidatos, não serão eleitos. Se forem eleitos, não governarão. Isso é o Lacerda. Que se expressava melhor que o Bolsonaro. Né?
Muito bem, eu encerrando, eu volto a lembrar que vale a pena, não há nenhum desdouro em fazer comércio, desde que seja um comércio honesto, filho, mas a minha preocupação é a divulgação. Os que tiverem algum tempinho, dá uma olhadinha nesse material, que é um material que dá subsídios teóricos para tudo que nós discutimos aqui. Muito obrigado. Eu agradeço, então, ao professor Quartim pela aula de hoje e convido a todas e todos para a aula de amanhã, intitulada A Questão da Fragilidade da Democracia no Brasil, com os professores Mário Medeiros e Mariana Chaguri, do Departamento de Sociologia, aqui do IFISH. E também lembro que as listas de presença estão aqui. Se alguém ainda não assinou, por favor, venha até aqui. Obrigada. Você vai ter que vir tudo, né? Você vai ter que ir tudo?